E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, design e principalmente pessoas. E nada melhor do que nós trazermos para a nossa conversa uma pessoa que é arquiteta e design. Então a gente completou, gabaritamos, né, o objetivo do podcast. E estamos aqui com Jéssica Duarte. Ela, como falei, ela além de ser arquiteta, ela é há 8 anos atuando, é da primeira turma de design de formação, né, de bacharel em design aqui de Floripa. Então ela já tem bastante estrada aí, tanto na arquitetura quanto no design. E ela é muito mais do que arquiteta, ela tem a habilidade e o dom de ser mentora de novos arquitetos. Eu vou ter muita coisa para conversar. Eu espero que vocês nos acompanhem aqui no episódio e possa desfrutar desse conhecimento dessa pessoa incrível aqui que tem bastante o que compartilhar e o que nos ensinar. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica Duarte. Obrigada. Gostei da apresentação, fiquei toda boba aqui. Então, é isso que eu diminuí, né? Um pouco ainda do que tem, né? Obrigada. Oi, Jéssica. E conta um pouquinho pra nós, assim, como que é a tua história, como que tu se tornou essa profissional aí tão gabaritada, né? Com tantas formações, assim. Então, eu vou aproveitar e explicar direitinho sobre a questão do design que tu comentou, só começar por perfeito, aí. É design de interiores, né? Okay. Não é design gráfico, perfeito. Até porque não confundir, né? E a primeira turma de design de interiores superior foi a minha, né? Antes era só curso técnico. E eu já quis fazer design de interiores lá atrás, no ensino médio, só que eu queria fazer um ensino superior, né? Graduação. É, uma graduação. Então, no primeiro momento não deu, porque não existia ainda a turma. Eu acabei tentando arquitetura, mas não consegui entrar na federal. Vou fazer mais um adendo ainda. Eu comecei agronomia, fiz 1 ano de agronomia. Saí da agronomia, não tinha muito a ver comigo. Não era pra mim. Fui para design de interiores daí, em 2008, me formei em 2010. Né? O curso tecnólogo, um pouquinho mais curto. Depois eu cursei arquitetura e me formei em 2016. Então, em design de interiores, né, eu já sou formada há 14 anos, atuando aí na área de alguma maneira ou de outra, né, não é com escritório exclusivamente. Com escritório há 7 anos daí, quase 8 já que eu atuo, né, então vivendo da arquitetura, digamos assim. Tá aí, agora eu fiquei curioso. Como foi essa primeira ideia de ir para agronomia? Isso são aquelas verdades que a gente não conta, né? Foi porque eu realmente achei que eu não ia conseguir passar para arquitetura. Foi o medo de não passar no vestibular. Eu tinha tentado no terceirão arquitetura e não consegui entrar. Daí eu pensei, bom, vou tentar de novo. Mas eu fiquei insegura. Eu disse, vou fazer um curso que eu acho que eu passe. No fim, eu fiz ponto para passar para arquitetura, mas eu não tive coragem de botar ali, né? De assinalar aquela opção na hora da inscrição do vestibular. Mas no final deu tudo certo também. Acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né? Fiz bons amigos na agronomia e fiz design. Então, a minha formação, ela foi... Eu fui, né, da parte mais específica, mais, né, um especialista, digamos assim, que é o design de interiores, e depois que eu fui fazer arquitetura, né? Então, eu comecei do detalhe e eu ampliei, né? Eu acho que nem sempre é o ideal, mas foi como aconteceu. E eu enxergo que muita gente faz o caminho oposto, né? Tipo, entra por arquitetura, depois pode ser que sinta falta do design de interiores, e aí tem bastante colegas assim com essa... Olha, curiosamente eu conheço pessoas que fizeram como eu. Agora é uma pergunta que vai me fazer pensar, mas eu acredito que eu conheço sim arquitetas que fizeram antes design de interiores. Eu acredito talvez por ser um curso mais rápido, então te permite entrar no mercado de trabalho. Essa foi a minha decisão no momento, né? Curso de 2 anos, consigo trabalhar e depois fazer arquitetura. É isso que eu queria. E deu certo, né? Mas também tem muita gente que faz arquitetura e depois se especializa daí numa pós, geralmente, né? Ou até o curso acho que de design de interiores também. Então eu comecei o contrário, porque, como eu te falei, lá atrás eu já tinha vontade de fazer interiores, só que não existia o curso superior. E eu sempre gostei muito dessa área. Então eu achava que era o ideal, sabe? Só que imagina, primeira turma superior. Não tinha muito valor ainda o curso, sabe? A graduação de interiores é uma pena, mas não tinha. Era início, ninguém ouvia falar, todo mundo queria arquiteto. Então eu achei que eu precisava complementar com a arquitetura. E aí sentiu a vontade de ir além, né?
E eu percebo que tá sempre em curso, sempre estudando, tá sempre se evoluindo. E qual a importância, assim, de um arquiteto ou do próprio designer estar sempre se buscando especializações, buscando cursos ou aprendendo com colegas, né? Olha, eu acho que assim como em quase todas as áreas nesse mundo louco que a gente tá, tudo acontece tão rápido, muda tão rápido. Nossa, a própria parte de interiores mesmo e arquitetura, materiais, etc. Tudo de um ano pro outro muda completamente. Tu sabe bem, né? Verdade. Então a gente é meio que obrigado a estar tentando acompanhar de alguma maneira. Eu sempre gostei de estudar, né? Sempre gostei de estudar. CDF. Eu também me identifico. Então já tem esse gosto, assim. Teve um momento que, acho que depois também, acho que todo mundo sente esse momento de, agora eu quero curtir a vida de profissional também. Dar uma parada nos estudos, né? Então, um breve intervalo de tempo eu foquei mais em trabalhar. Mas cursos, assim, menores daí, né? Extensões ou cursos até, hoje em dia, curso online também, compro vários, né? Acho que é bem importante a gente estar se atualizando, ainda mais agora com esse mundo digital também, que entra um monte de coisa que a gente não estava acostumado anos atrás, né? Então, para mim é bem importante. Daí eu acabei entendendo ao longo do tempo que eu gostava muito da parte empresarial da arquitetura. Não só da parte técnica. Eu adoro interiores, tá? Eu sou arquiteta de interiores, na verdade. Não sou tão fã de fazer projetos arquitetônicos. Mas eu senti a necessidade de... Necessidade não, eu senti, na verdade, a vontade de começar a aprender mais sobre gestão. Então, eu acabei me especializando em gestão empresarial e liderança. Minha especialização é nisso. Sabe que, compartilhando um pouco sobre o estudar e aplicar, vamos chamar assim, né? Eu tenho comigo que eu monto um cronograma, né? Tipo assim, acabei de me formar. Agora eu vou aplicar. Não, porque assim, como eu tive a oportunidade de estar no mundo corporativo, empresa de familiar, então muita coisa que fui aprendendo já fui aplicando, né? Tipo, claro, dentro da nossa realidade, trazendo cases, adaptando para o nosso dia a dia. E aí eu dou entre aspas, um tempinho, tipo, cara, agora eu não vou engatar um novo curso, eu vou botar em prática, isso assim, dá 1, 2 anos, aí eu já começo a ter a sensação que eu tô ficando pra trás, sabe? Tipo assim, tô ficando desatualizado. E aí começa uma nova especialização, curso e tal. Então, e aí, assim que eu montei minha trajetória acadêmica até agora, então estuda, faz uma pós, um MBA, se atualiza, aplica. Na hora que tu vê que já começou, ainda mais hoje em dia que o mundo muda muito rápido, né? Muito rápido. Então aí eu tenho esse método interno, assim, de estudar, aplicar. Não só num lado e nem só do outro. Mas acho que esse é o cenário ideal, né? Porque engavetar curso também não serve para muita coisa, né? Eu acho que esse é um problema hoje em dia, né? Com essa coisa do curso online. A gente às vezes é bombardeado na internet com anúncio de curso. As pessoas compram, elas nem terminam e daí se frustram porque não tiveram resultado. Nem tiveram tempo de aplicar, já compraram um próximo que prometia uma coisa melhor, mas ela nem aplicou o primeiro. Então isso, acho que tens toda a razão de fazer assim. Acho que é o ideal mesmo, né? A gente aprender e aplicar. Porque aí a prática dá uma complementada na teoria e vice-versa. Com certeza. Falando em prática e teoria e aprender e curso... eu não lembro se eu falei na apresentação que a Jéssica, ela é professora na Unisul, que é a universidade aqui do Sul, né? Que tem o curso de arquitetura renomado, um curso bem reconhecido. E aí, como é que tá sendo essa experiência de lecionar? Olha, foi uma honra para mim, assim, receber o convite, né? De ser professora da Unisul. Eu sempre tive vontade de dar aula. Sempre não, mas a partir do momento que eu apresentei meu TCC, uma professora plantou a sementinha lá, olha, tu tem jeito para dar aula. Eu fiquei pensando, eu sempre fui uma pessoa mais reservada e introvertida, então para mim não fazia nenhum sentido aquilo. Mas eu pensei, nossa, ela falou, ela me conhece, ela é professora há anos e tal, e comecei a pensar naquilo, comecei a achar a ideia interessante. Então eu fiz até a especialização pensando nisso, porque eu precisava, né, para poder trabalhar na área, né, como professora. E a oportunidade veio até mim, assim, foi incrível, eu tô adorando a experiência, assim, é muito gratificante e também uma responsabilidade bem grande tu participar da formação dos teus colegas arquitetos. Imagina. É uma responsabilidade grande, mas tô me dedicando bastante, acho que tá sendo incrível. Tá, e olha só,
antigamente, nós, como acadêmicos ou como até estudantes lá no ensino médio, nós tínhamos a figura do professor como algo inatingível, né? O professor, a professora e tal. E como que é hoje? Porque hoje tem redes sociais, eles querem te adicionar, ou tu já mesmo já se interage, como é que funciona isso? O mundo tá mudado. Eu, como a experiência de professora de sala de aula que eu não tinha, né? Eu também tô aprendendo essas coisas novas agora. Mas eu já tava sentindo, assim, que ia ser diferente da minha época, né? E é bem assim, eu já tenho meus alunos, alguns que vieram me seguir na aula, eu já segui de volta, eu já conheço alguns da internet. Agora a gente vai aprendendo os nomes, né? Porque é tanta gente, tem uma turma que tem 60 pessoas. Então, vou aprendendo os nomes ali. Vocês vêm pedir ajuda no trabalho, pelo direct? Tipo isso. Ainda não tiveram essa coragem. Não. Mas é legal, a gente tem essa interação mais próxima, sabe? Quebra isso do professor ser inatingível, até porque eu acabo postando um pouco da minha rotina ali, né? E eles estão acompanhando também. Então, já quebra esse gelo entre professor e aluno. Acho que fica mais, tipo, entre aspas, uma parceria ou um facilitador de aprendizado do que aquela figura inatingível, aquele no pedestal do professor, né? E eles têm sido tão legais. Às vezes eu posto alguma coisa, eles elogiam, mandam mensagem. Eu tô bem feliz. E provavelmente eles mostram para alguns colegas, essa é minha prof, essa é minha prof. Não sei, ela interage comigo, ela me respondeu. E deixa eu contar um negócio particular também. Hoje eu tô desabafando aqui. Desabafa aí. Que a minha mãe foi professora, né, durante muitos anos. E já chegou... Ela veio a falecer no passado e tal. Eu disse, cara, como... Não digo homenagem, mas... É uma profissão nobre, né, de professor. Eu, assim, será que eu me aventuro a ser professor também? Tipo assim, me especializar nisso e... falar um pouco de empreendedorismo, marketing, que eu gosto muito. Aí eu conversando com a minha mentora, que eu tenho uma mentora, ela assim, Diogo, cara, na real, o podcast ele já vai ser uma forma de entregar conteúdo. Então, de repente, você consegue montar a tua homenagem interna e através do podcast que tá entregando conteúdo. Assim, que legal, meio que já me confortou. E aí eu faço amarradão o podcast aqui, porque também tá me... confortando lá, deixando o coração quentinho. Com certeza. Antes não tinha essa facilidade de entregar conteúdo, né? Tinha que ser uma coisa muito formal na época da tua mãe, né? E até na nossa época de escola, né? Ou de, enfim, estudos. Hoje tem essa possibilidade. E tu entrega para muito mais pessoas do que aquele número que tá sentadinho ali na tua frente. Isso é bem bacana. Legal, né? E também, falando em mentor e mentora, pegando o gancho, eu pesquisei aqui que você também é mentora. Conta um pouco mais, assim, mentora de arquitetos. Então, começou antes de eu virar professora, digamos assim. Então, eu já tinha tido a experiência de ensinar de alguma forma, né? Quando eu me formei, eu não fui direto pro empreendedorismo, eu tive medo. Então, eu ficava dizendo que eu não queria, sabe? Não quero fazer mais projeto. Eu ficava me enganando, porque, na verdade, eu tinha medo. E eu iniciei daí depois de um ano trabalhando fora com carteira assinada, eu resolvi, eu quero fazer pra mim, eu quero crescer, eu quero sair desse mundo de possibilidades menor que a carteira assinada te permite. Eu queria explorar, eu sou muito empreendedora também. Eu vou te cortar, mas aí tu trabalhou em quê? Trabalhei eu era contratada como designer de interiores mesmo. De um escritório grande? Era de uma startup. Então, isso também incentivou, porque startup é aquele mundo de empreendedorismo, né? Aquelas ideias e gente jovem, e nossa, aquilo ali me deixava muito animada. Então, ali eu comecei a ficar com vontade de empreender. Daí eu contatei uma colega minha de faculdade, nós duas, a gente tinha um trabalho muito parecido, a gente estava muito bem. Mesmo a gente se dedicava, sabe? Tinha que ser alguém parecido, né? A gente se organizou e abriu o escritório. Então, lá no começo, não sabia nada, né? A gente não sabe. A gente sai do mundo acadêmico, teórico, para o mundo prático de negócio, tipo, do nada, assim, sem apoio de família. Assim, minha família não é de empreender, minha mãe é funcionária pública, meu pai, não sei, não tinha como me ajudar, né? E a gente teve um mentor, que era o pai da minha ex-sócia, o Fábio Martins. Ele é maravilhoso, uma pessoa incrível. E ele ensinou muita coisa pra gente naquele início, porque ele também é arquiteto. Então, todos os insights que ele dava, eu ficava maravilhada, porque eu não imaginava que o mundo dos negócios era assim, sabe? E eu aprendi tanto, Diogo, que eu pensei assim, meu Deus, e quem não tem oportunidade de ter uma ajuda, como eu tô tendo aqui? Porque pra mim aquilo tudo era incrível. A palavra mentor é como eu defino ele pra mim.
Só que não tinha custo, aumentou gratuito Ah, sim, mesmo. claro, claro. E eu pensei, bom, e quem não tem oportunidade de conhecer alguém assim? Eu quero levar isso tudo que eu tô aprendendo, que eu aprendi, para as outras pessoas. Assim que nasceu a ideia de eu ser mentora. Literalmente por isso, assim. E foi aí que eu comecei a me especializar mais, fiz curso de gestão de escritório de arquitetura, fiz a minha pós, né? Estudei bastante na área. E comecei a trazer isso daí pro Instagram. Daí nasceu lá atrás o Instagram, né? Da Jéssica Mentora, digamos assim, trazendo conteúdo. E assim foi acontecendo. Daí criei a mentoria, comecei com pessoas daqui e tinha uma aluna de São Paulo na primeira só, acho. E foi acontecendo, assim. E aí, quem que é teu público-alvo? Tipo, o arquiteto recém-formado? No início a minha ideia era o arquiteto recém-formado. Só que o que eu percebi? O arquiteto recém-formado, eu acho que quem é arquiteto recém-formado vai se identificar, ele acaba saindo um pouco confiante da faculdade. Não sei se tu não te enxergas assim também, né? Porque tu se formou, tipo, eu me formei. Tipo, a pessoa tá orgulhosa, tá naquela fase boa, assim, não sei. Eu tive uma realidade um pouco diferente, né? Porque já tava na empresa familiar, tá. Sim, mas geralmente, né? Sim. Foi o que eu entendi. Mas imagino que seja assim mesmo. A pessoa sai confiante, porque ela conquistou aquele título. Só que daí, no primeiro momento, ela ainda tá confiante. Depois ela recebe o baque da realidade, que o mundo dos negócios não é tão fácil assim, né? A gente tem que ter cliente, não é um cliente, né? Cliente sempre pro resto da vida. Então tem toda uma realidade, gestão financeira, etc. Então eu percebi que o recém-formado, claro, funciona, faz todo sentido, só que a pessoa às vezes não tá preparada para essa conversa, não está preparada para essa conversa. Vocês não estão preparados para essa conversa. A pessoa não admite, talvez, que precise, ou não vê que não tem necessidade naquele momento para ela. Então, eu percebi que os meus alunos ideais são aqueles que estão na fase de 3 a 5 anos de escritório, que continuam trabalhando na área, estão se dedicando, mas estão vendo que estão precisando de um apoio. Que estagnou tal, e não consegue... Não organizou tão bem, talvez. Falta o que faz. Às vezes a pessoa nem sabe o que falta, né? A gente às vezes não sabe, né? O que falta, né? É esse suporte, sabe? Então, a Jéssica, falar em terceira pessoa, né? Além de arquiteta, é empreendedora voraz, assim, pelo que a gente pesquisou. Tanto é que tem um site da Jéssica, né? Tem. E lá no site tem os cursos online, isso para... Isso. Eu tenho 2 sites, né? Eu tenho meu site como arquiteta do meu escritório, que eu faço projetos de interiores, e eu tenho outro site que daí é da minha parte professora, mentora de cursos online, né? Então, nesse momento, eu não tô com a minha mentoria aberta, porque eu não tô conseguindo organizar essa agenda nesse momento, mas eu tenho daí curso de precificação, que é a maior dificuldade do mercado, assim, de arquitetura. Eu acho que, pelo menos para mim, sempre foi o que apareceu em primeiro lugar nas minhas pesquisas, é a dificuldade de não saber quanto nem como cobrar. Então, eu tenho um curso mais rápido, né, específico disso. E também tem um curso que eu acho que é tão importante quanto, que depois que tu sabe quanto cobrar, como que tu vai apresentar esse orçamento para um cliente, né? Então, é a montagem dessa proposta, né? O orçamento, não aquele PDF só com texto. Sim. Que o arquiteto vende um sonho, né? Sim. Ele não pode mandar um PDF do Word lá, só com um monte de um número embaixo. Então, tem todo um como montar essa proposta e também como apresentar na reunião. Né, aquela coisa. E aí, quando tu teve essa ideia de montar o curso online, era uma dor que tu tinha ou uma dor que tu percebeu que o mercado tinha? Tu diz de... Porque hoje tu disponibiliza lá no teu site pra pessoa comprar e usufruir, ou aprender, né? Tá, mas aí a minha dúvida é, tipo assim, lá atrás tu tinha essa... Tipo, eu acho que eu tô percebendo que eles têm a dificuldade em precificar. Aí tu foi lá e montou um curso. A precificação foi já uma dificuldade minha, e eu fiz bastante formulário, enquete no Instagram, e com o tempo, quando a gente começa a criar conteúdo, começam a aparecer sempre nas caixinhas, ou nas perguntas, ou nas interações, as maiores dores, né? Eu sempre tentei investigar essas maiores dores. E eu tenho certeza que essa é uma das maiores dores, como precificar, até hoje. Mesmo a gente tendo tanta coisa, sabe? Online, tanta coisa disponível para tanto curso, tanto acesso, ainda é uma dor grande. Vejo até pelos meus alunos, a gente conversa sobre isso também. E então, na minha mentoria, que é um curso bem completo, né, de muitas aulas, 8 módulos, tem um módulo de precificação. Só que eu queria trazer um curso mais rápido e também, claro, com um custo menor para quem quer só aprender. Pontual, né? A pessoa foi ali. Exatamente. E resolveu o problema. Esse é tipo o módulo de precificação da minha mentoria, separadinho, mais rápido.
porque eu vi que era uma necessidade da grande maioria, sabe? E também foi minha lá atrás, minha dificuldade também. Tocasse no assunto do Instagram e eu percebo que tu é bem ativa, né, nas redes sociais, tá um Instagram muito bem montado, enfim, todo harmonioso, né? E o quanto tu acha que o Instagram é importante na vida do arquiteto, assim, ou no dia a dia, não na vida, no dia a dia, na profissão, né, desse profissional? Olha, eu acho que o Instagram, ele é tipo uma vitrine gigante numa rua super movimentada, gratuita. Tipo assim, tu tem a chance de mostrar tanta coisa pra tanta gente, como a gente tá falando agora do podcast, que vai além daquela sala de aula de alunos ali. Não, tu consegue levar o conteúdo tão adiante. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, que é grátis, que tem que ser explorada, né? Então, eu explorei esse lado mais no início, com mais vigor, na parte de conversas com arquitetos, porque eu acho que tem, meu Deus, um universo de assuntos, sabe? Para conversar sobre empreendedorismo, que é uma área que eu amo também. Então, eu tentei focar nisso e acho que muita gente perde a oportunidade de usar, sabe? Porque eu não sei, eu acho que as pessoas enxergam que talvez é uma questão de vaidade, tipo, a pessoa quer mostrar, não é isso, é a oportunidade que tem ali, né? Como eu estava falando para vocês, eu sou uma pessoa super discreta, eu sou uma pessoa super reservada, mas ali eu criei como um ambiente seguro de conversar e eu tô pensando em quem tá usufruindo, né? Quem tá falando mal, a gente nem pode pensar, né? Tem que pensar em quem tá tirando proveito daquele conteúdo, né? Sim, o profissional hoje de arquitetura, além de projetar muito bem, então ele tem que se vender, né? Então, e o Instagram é uma oportunidade, né? E grátis, né? Grátis. Então, acho que é o sair daquele perfil portfólio, né? Que eu tenho um Instagram dos meus projetos que, como uma pessoa só, eu não consigo administrar os dois com tanto vigor, né? Então, eu tenho mais portfólio, porque às vezes o meu cliente final precisa ver, já que o meu Instagram, que eu uso mais, ele é muito dia a dia, papo com arquitetos, né? Então, eu tenho um lá mais assim. Só que a minha escolha foi essa, me posicionar mais nas redes falando com outros profissionais, né? Não necessariamente com o cliente final. O cliente final consegue enxergar ali quem eu sou, que eu tenho conhecimento sobre a minha área, só que eu não desenvolvo tanto o meu Instagram daí de projetos, né? Ele é bem menorzinho e tal. Mas, tipo assim, quem tá contratando a Jéssica, exemplo, e quer mostrar para uma outra pessoa ou enviar para uma outra pessoa, tem condições de enviar aquele Instagram de portfólio, digamos. Exato. E quem quer acompanhar a Jéssica no dia a dia tem um Instagram do Real Life. Do Real Life, E às vezes eu jogo, assim, um conteúdozinho de um pro outro, né? Só pra não ficar também uma coisa muito, tipo, teoria, Sim. né? Tem um pouquinho de imagens ali, até porque arquiteto gosta de ver, né? Imagem, né? Bonito. Claro, e olha só uma coisa que também me deixou bem curioso. Que a Jéssica, além de ter essa interação online, a Jéssica também tem interações físicas com os outros arquitetos, né? E teve um lançamento, algumas semanas atrás, da Confraria das Arques. E aí? Quero dar duas curiosidades. Tá. Como que surgiu e como que foi o primeiro encontro? Olha, esse assunto eu tô super animada pra falar dele, porque é uma coisa muito nova e que tá me deixando muito grata, assim. A confraria nasceu meio que... É engraçado que eu vou falar, mas ela meio que nasceu sozinha. Só que eu tava ainda bem preparada pra receber essa oportunidade, né? Tu perguntou primeiro de onde veio a ideia, né? Isso, de onde veio a ideia. Primeiro, eu já tem alguns grupos de arquitetos no WhatsApp, que a gente troca ideia, troca fornecedor, já tem. E ali naqueles grupinhos a gente sempre conversava, vamos marcar um dia de se encontrar e conversar pessoalmente, porque hoje em dia faz falta, né? Isso aqui, conversar também é bom, né? Sim. A gente não ficar toda hora só no celular. Só que sempre ficava, vamos marcar. Aquela velha história que todo mundo passa, né? Vamos marcar lá. Só que isso passou um ano e a gente nunca marcou. Então teve um dia que eu falei, eu vou marcar e vamos ver quem vai. Vou escolher um dia e ver quem vai. Eu botei no meu Instagram. Se eu conseguir 10 arquitetas, eu vou marcar um happy hour. Quem se interessa? Em 18 horas ou 20 horas já tinham 50 no grupo. Uau! Ou seja, tinha muita gente querendo esse happy hour. Eu pensei, nossa, pera, que elas estão procurando a mesma coisa que eu. Elas estão interessadas nessa mesma troca que eu. Já logo eu joguei para um grupo de WhatsApp. Hoje, um mês depois, já somos 140 arquitetas. E
Fala. Não, eu só abri a boca aqui pra quem tá só ouvindo no Spotify, alguma coisa meio que fiquei de boca aberta, literalmente. Uau, 140 arquitetas nesse curto espaço de tempo. Foi rápido. E a gente... Como eu lancei a ideia, eu tive que ser rápida também na execução, então foram 2 semanas para organizar todo esse evento. Nós fizemos o primeiro, né, num espaço aqui público, assim, num local de uso público, aqui em Floripa, no Armazém Rita Maria, e foram 44 arquitetas nesse primeiro encontro, que era um grupo super novo, né? E eu já aproveitei o momento, depois eu vou falar de como foi, tá? Mas eu aproveitei aquele momento para começar a entender o que elas estavam esperando daquilo. Se era só um happy hour e que pronto, não precisava mais se encontrar, se era só aquele momento, sabe? Ou se elas tinham interesses com aquilo. Uhum. E fiz toda uma pesquisa, todas que estavam lá, a gente fez um jeitinho de todas responderem. Então, todas as 44 responderam o meu formulário e eu consegui ler a resposta de todas elas e pegar as coisas que mais apareceram para tentar proporcionar isso para elas nos próximos encontros. Tá, só deixa eu pegar. Vale. Pisquei. O formulário, tu entregaste antes do evento para saber o que conversar lá ou pós-evento, tipo um pós-venda? Não foi nenhum nem outro, foi durante. Eu tinha feito já enquetes no Instagram para entender o que elas estavam esperando. E no dia do evento mesmo, tipo, tinha um QR Code, elas iam lá e respondiam na hora. Então, todas responderam, estavam naquele momento já, né? Acho que foi importante que elas estavam vivenciando aquilo, o que elas queriam mais daquele espaço. E daí foi aí que nasceu. As principais coisas eram falar de negócios, empreendedorismo, aprender, se desenvolver e trocas, né? Tipo, de pessoas, assim, essa troca de verdade, de se encontrar. E é um grupo de WhatsApp também pra gente trocar da informação. Isso foi uma coisa que todas estão procurando, assim. Então, o nosso grupo tá sempre em movimento. E muito legal, por exemplo, ontem a gente estava no grupo e uma arquiteta perguntou: alguém sabe uma cor de fórmica que combine com esse MDF aqui? A outra que tinha no escritório, o mostruário, bateu foto e outra ficou ajudando, sabe? É um grupo bem de troca mesmo, tá sendo bem bacana. Isso é bem parecido com o associativismo que a gente faz, a gente participa no grupo empresarial e é bem nessa pegada. E eu já participo do associativismo há 6 anos. E é bem isso, porque a gente tem que... Lá a gente escutou uma palestra de um super empresário aí, que ele falou, cara, concorrente não é inimigo, concorrente é quem corre junto. Então essa frase de que quem corre junto abriu assim, tipo, cara, as dores são as mesmas, vocês vão compartilhar e vão crescer um com o outro, às vezes compartilhar conhecimento e vão somando-se assim as valências, né, os conteúdos entre eles. E olha só que legal tu falar isso, porque quando eu comecei a dar as mentorias para arquitetas, querendo ou não, eu estava desenvolvendo na teoria as concorrentes. Eu nunca liguei para isso, porque eu enxergo dessa maneira. Mas daí, a minha cabeça ficou tipo, porque não sou só eu que enxergo assim, as 140 também, olha que legal. Tem 140 arquitetas que estão dispostas a trocar, a conversar, a passar o contato, assim, de uma pessoa boa, a conversar sobre uma dificuldade. A gente está trazendo temas também no grupo e vai trazendo os nossos encontros presenciais também. Então, isso me deixou tão animada com a ideia, porque com certeza não era só eu, né? Mas eu adorei encontrar e conseguir ajudar, propiciar que esse grupo cresça junto, né? Eu vou trazer uma informação aqui, mas sem fonte. Não, a fonte até eu consigo dizer, mas não consigo falar por ela completa. O nome confraria, você sabe de onde é a origem? Não. Eu estive visitando uma vinícola no final de semana, e aí o enólogo lá que estava fazendo a apresentação e a degustação, ele falou, só que aí eu já tinha tomado uns 4 taças, e aí que confraria, que lá atrás, antigamente, era beber vinho com os frades. Olha! Com os frades, né, da igreja e tal, e aí é daí que surgiu confraria. Mas eu tenho que estudar melhor esse termo para quando eu quiser contar uma conversa, eu saber a história completa. Pra poder pular a parte de que tomou muito vinho, né? Isso, vai direto pro conteúdo. Mas eu adorei o nome, né, Confraria das Artes, eu acho que ficou moderno, ficou super cool, assim, né, e muito massa. E a gente tá bem animada aí pros próximos passos. Tá, e aí, chegaram lá 44 arquitetos, tu reservou mesa ou foi... Não, foi tudo organizadinho.
Foi bem legal, a gente tinha espaço, a gente tinha alguns petiscos já, tipo umas tábuas de frios, que a gente teve alguns patrocinadores, né? Na verdade, esse nosso evento, ele é esse nosso evento não, desculpa, a nossa confraria, ela é gratuita para todas as arquitetas, né? Então, a gente tem apoiadores que fazem isso existir, né? E que estimulam esse crescimento das parceiras. Então, na verdade, são empresas que estão ali para, não, a gente quer ver vocês crescer, a gente quer caminhar junto, vamos lá. Então, a gente conseguiu proporcionar para elas, assim, teve um patrocinador que deu um drink para cada uma, então o pessoal, foi bem legal. E nesse primeiro a gente resolveu mesmo usar o tempo para interagir, né? A gente sorteou brindes também, e eu trouxe só ali um momento conversando com elas, explicando a ideia, porque assim, isso até é importante dizer, né? Eu sou a pessoa que tô organizando, mas não é a confraria da Jéssica, é das ARCs. Tipo assim, eu sou quem tá assim, não, vou dar um jeito de fazer isso aqui acontecer, vou cuidar, vou organizar, vou trazer pessoas legais, vou procurar patrocinadores, mas não é pra mim, né? Então assim, eu acabo estando ali falando que alguém tem que, né, direcionar o momento, mas é de todas. E isso é uma coisa que as meninas estão gostando, eu recebi até, fiz ontem um outro formulário, muitas respostas, todas por conta própria, foram lá, clicaram e responderam. E uma resposta me chamou a atenção, que eu tô gostando de como tá acontecendo, porque todo mundo tá fazendo parte. Então, todo mundo ajuda, né? É de todas. Nossa, e tu não pensa, de repente, acho que a resposta dela desconstruiu a minha pergunta. Que em montar uma coordenação, tipo assim, esse ano tem a coordenadora geral, a coordenadora administrativa, tal, até para ter braços, né, para uma reservar o local, a outra cuidar, conversar com os apoiadores. E aí eu acho que isso desenvolve lideranças também, sabe? Tipo, no começo agora tu vai eleger algumas líderes, né, para te ajudar nessa parada. E depois com os anos vão trocando e aí elas vão se sentindo também parte, né, com responsabilidades dentro da confraria. Com certeza, desculpa. Não, é uma coisa só para se pensar, né? Não, mas com certeza. Eu já tô me metendo também. Não, mas a gente tá totalmente alinhado, porque assim, isso já naturalmente começa a acontecer, né? Já começam algumas pessoas a se movimentar, a auxiliar e tal. Mas ninguém sabe disso ainda, mas eu já tô planejando isso, né? Primeiro tentando entender quais as áreas que a gente precisa de apoio, porque tem mesmo, eu sozinha não vou conseguir, e não é a ideia é, né, ter esse grupo. Então, no futuro próximo, a gente vai ter, sim, essas questões, até porque, como eu falei, a ideia é que todas sejam parte, não só eu, né? Então, isso vai permitir com que outras pessoas também possam mostrar ali seu potencial, a sua área que sabe o que sabe fazer, o que gosta, né? Enfim, é ajudar mesmo para crescer o grupo. Tá, e aí, imagino que na tua cabeça, na hora que deu certo, meu Deus, deu certo. A galera se engajou, vai acontecer, aconteceu lá no drink, lá nos brindes. E aí tu já idealizou como que será a confraria das Arcs daqui a, sei lá, 1 ano, 5 anos? O que tu imagina? Estamos em vias de... foi tudo muito rápido, né? Como eu falei, o último encontro, vou chutar aqui, foi dia 13 de março. Então faz pouquíssimo tempo, né? Vai ser menos de um mês depois, 20 dias depois do segundo. Então, não deu ainda tempo hábil, porém, agora em abril, meados de abril, 15 de abril, começa a Feira de Milão. Então, muitos arquitetos se movimentam para viajar, para ir para lá, então a gente quis antecipar esse próximo evento para que todos estejam aqui. É aquela questão, né? Nem sempre todo mundo consegue ir, tem que escolher realmente uma data e se organizar. Então, a gente aproveitou, vamos fazer o possível para o máximo de arquitetos poderem ir, né? Então, a gente antecipou, vai ser antes da feira. E o que a gente estava falando mesmo? Sobre o futuro da confraria das Arcs. Como que tu imagina e idealiza? Então, a gente já avançou bastante, a gente já tem agora estruturado o que a gente espera para os próximos 3 meses, que pode perdurar por mais 3, a gente precisa ir validando as nossas ideias, né? Então, a gente já tem aí toda uma estruturação desses próximos 3 meses, já estamos apresentando isso. Tô cheia de reunião todos os dias, porque tem muita gente querendo ouvir, tem muita gente entrando em contato comigo e querendo estar junto com esse grupo, porque imagina, 140 arquitetas e 90% ali são tomadoras de decisão, são arquitetas especificadoras. Então, as empresas querem estar perto desse grupo, mas a gente não quer perder a nossa essência. A nossa essência é um grupo feito por arquitetas para arquitetas. Não é um grupo que já existem grupos de lojistas, enfim, nosso grupo é diferente, o formato é outro. A gente quer se desenvolver de acordo com o que a gente sente que é necessário. E eu digo grupo, né? Acho bem interessante, porque existe realmente um grupo de lojistas
que aí outro lojista do mesmo segmento não pode entrar, tem toda uma barreira e tal. E assim vocês são independentes, tem os apoiadores, tem, mas nada... Tem contrapartidas, no caso assim, tipo, apoiador, beleza, agradeço. E vocês ficam independentes, mas... Democratiza. Isso. Porque o nosso grupo, ele não tem uma... tu atende que padrão de cliente para entrar? Não tem. A pessoa é arquiteta, formada, tem que ser formada, da Grande Florianópolis, aí pode entrar. E, inclusive, né, se alguém quiser entrar, só entrar. Então, era a minha próxima pergunta. Se alguém agora se interessou, como que faz para entrar? Me manda um inbox. Me manda um inbox que eu direciono pro processo. É simples. Tá. É simples. Eu assim, meu Deus, como é que ela dá conta da vida? Não, mas vai dar tudo certo. Pode mandar inbox pra mim, por enquanto eu tô administrando ainda. A gente já tá conversando sobre montar site, um cadastro, só que essas coisas não acontecem em 20 dias, né? Foi muito rápido. Então as coisas estão, por enquanto, pode mandar que eu ajudo. No final a gente vai repetir, mas é o Arquiteta Duarte. @Arquiteta Duarte. Ou pode ser também direto na confraria, que lá eu auxilio direto, né? Que é o @Confraria das Arques. ARQS. Lá já é direto na fonte. E falasse da Feira de Milão, já tivesse lá? Tive. E aí, como é que foi? Foi maravilhoso. Um sonho. Eu acho que... Não sei, né? Não vou falar por mim. Sim. Mas pra mim, quem vai ama, assim. Eu acho que é uma experiência incrível. Mas faz um tempinho já. Sabe que... Uma curiosidade que eu não falei no podcast ainda, que o nome da empresa Milão Acabamentos, que depois... ele desdobrou em Milão Conecta, é por causa da Feira de Milão. Olha! Eu tinha um casal de conhecidos, tal, eles eram da área, e eu percebo o apreço que eles tinham pela Feira de Milão, e tipo, o arquiteto que tá indo pra Feira de Milão, e tipo, cara, esse nome, a cidade de Milão, ela tem todo o ar de modernidade, junto clássico com contemporâneo. Cara, se um dia... Aí nós tínhamos somente a Madeireira União, né? Tipo, for pra montar uma loja de acabamentos, ou um lado mais próximo de arquitetura, eu vou montar Milão. E aí tá. E aí ficou na gavetinha, essa ideia na gavetinha da cabeça aqui. E aí começou a evoluir, a gente começou a trabalhar com alguns produtos para arquitetura, assim, com público-alvo que era arquitetos, né? Cara, vai ser Milão Acabamentos. Aí passou na junta comercial, passou no INPI, né, registro de marca, e hoje a gente tem a marca. Sorte, né? Porque é um nome, assim, forte, né? Que bom que vocês conseguiram esse registro. E aí hoje tá registrado Milão Acabamentos. Eu fiquei bem feliz, assim, legal. Com a idealização e com a realização da parada. Eu acho que é uma feira, assim, na verdade é todo um evento, né? Porque existe a feira em si, que é o espaço lá das exposições, o pavilhão, né? Mas existe também durante a cidade toda a semana do design de Milão, que daí tu respira aquilo. E não é o legal pra mim, o incrível, na verdade, foi que a gente tá muito acostumado, nós aqui de Florianópolis, a gente tá acostumado com o nosso mundo de design, né? A gente vai pra São Paulo, já é boom, né? Um monte de outras coisas. Imagina tu tá lá na Europa e todo mundo, literalmente todo o mundo, vai pro mesmo lugar com o mesmo interesse. Isso que me deixou fascinada. Tipo, era gente de todos os países. Eu não lembro agora, mas na época que eu fui pesquisar depois quantas nacionalidades tinham passado pela feira. E era, tipo assim, um número gigante, assim, centenas de nacionalidades. Então tinha gente do mundo em praticamente quase todos os países. Tinham passado por lá. Então, olha só, tu tá num lugar que tá todo mundo com aquele mesmo ar de eu quero ver coisa nova, eu quero ver lançamento, eu quero ver o que tá acontecendo no mundo. E a cidade se prepara, né? A cidade se prepara para receber os arquitetos, receber a... Tô com inveja de quem tá indo esse ano, viu? Daqui a pouco já o pessoal tá indo, mas é uma oportunidade incrível. Quem puder, assim, acho que vale a pena. Se organiza, porque é uma loucura. Hospedagem, imagina, né? Vai todo mundo pra lá. No ano que eu fui, na feira mesmo, no pavilhão, lá na Expo, na Salone, tinha passado 400 mil pessoas. Uau! Então, pensa. É a Florianópolis inteira, quase. E falando em feira, agora em março nós tivemos a Expo Revestir. Eu vi nas tuas redes que tu estivesse lá, fizesse conteúdo. E aí, o que achou da feira? Gostei muito também. Eu acho que é uma versão da Feira de Milão, só que versão Brasil. Versão pocket, mas ainda bem grande. Experiência muito bacana. A mesma ideia, né? Se inspirar com coisas novas, bonitas, e tu se encontrar com um universo de pessoas que estão procurando a mesma coisa. Eu amei a experiência. E
é meio que o mesmo formato, assim, da Essalone, né? Tem a exposição, que é a Expo Revestir em si, mas toda a cidade de São Paulo tá preparada para receber essas pessoas. Tá super certo, né? Olha a movimentação que acontece, né? Tu também foi, todo mundo foi para lá. Então tá, já que tá esse povo todo aqui, vamos aproveitar e vamos trabalhar, explorar mais isso. Então tava rolando a DWSP, que é a Semana do Design Week São Paulo, e tinha várias exposições também rolando pela cidade, né? Então tava incrível, assim. Então, me chamou a atenção, porque eu passei na frente, tive 2 dias na feira, a gente fez relacionamento com fornecedores, a gente conversou com novos possíveis fornecedores e tal, né? E também achei a feira, assim, ó, lindíssima. E a gente até fica admirado, assim, o investimento, a dedicação para 4 dias de feira. Sim. As marcas se empenham, assim, deixam aqueles stands aconchegantes, bonitos, impressionantes. E eu percebo também na feira, muitos donos das marcas, das empresas estão lá conversando com o cliente, com o arquiteto e fazendo questão. Achei o quão é importante essa feira para o mercado, né? Para o mercado de acabamentos. Verdade, eu fiquei impressionada também. Eu fiquei pensando nisso, sabia? Em como tem valor para os grandes players do mercado essa feira, porque todas as grandes marcas estão lá, explorando ao máximo aquilo, né? Então estão se dedicando, investindo mesmo. Eu acho que se tem esse peso todo para as empresas, para as grandes marcas, por que os arquitetos, né, as pessoas da área da construção, enfim, não vão, né? Tem que aproveitar. Eu acho, assim, eu me questiono, né? Eu penso que, assim, cara, a feira é realmente importante, sem dúvida. Os empresários que estão lá investindo, eles estão lá porque sabem o que estão fazendo, né? Tipo... Só que eu, assim, será que não rola um pouquinho de vaidade entre as marcas, sabe? Porque, tipo, parece uma disputa de grandiosidade, assim, né? Das marcas. Claro que de repente, quanto mais bonita e grandiosa aparece, de repente vende mais, o pessoal visita mais, né? Chama atenção e visita. Porque a gente é pego, né? Pelo olho, né? Isso. Tá lá naquele monte o olho vai, né? Fixa em alguma coisa que se destaca. E assim, cara, mas isso aqui eu acho que tem uma pincelada de vaidade também das marcas, né, cara? Meu stand vai ser maior, vai ser melhor do que o concorrente. E ao mesmo tempo que, né, tem isso também, tem o resultado disso, né? Porque se a gente parar para observar, nós que fomos, a gente tá, até quem não foi, tá sendo ainda recebendo muito conteúdo disso, né, na internet, nas redes sociais. E tem os que aparecem mais, né? E será que não são esses maiores também? Será que não funciona essa estratégia, então, sabe? Voltando, eles estão... Não dá pra duvidar muito, porque eles sabem o que estão fazendo, que já chegaram nessa estrutura toda, nesse tamanho, não foi do nada, né? Mas é impressionante mesmo, né? Tinha stands, assim, gigantescos. Eu fiquei realmente impressionada. E tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Nossa, foi para 4 dias. Chega a dar dó mesmo. E aí, saindo da feira, eu vi algumas partes das exposições, né, do DW. Passei na frente de uma loja, tinha umas 2 cadeiras gigantes, assim, né? E como o que me atrai bastante são vitrines, sabe assim? Tipo, eu viajo, seja qual for o lugar do mundo, eu vejo vitrine. Eu entro em loja, eu vejo como que os produtos são expostos. Sim, aprendendo aí com essa... Isso me fascina. Assim. E aí eu vi aquelas cadeiras gigantes assim, uau, não tinha visto ainda, tipo assim... E depois que eu fui entender que era o DW, né? Tipo, não tava por dentro dessa... Sim, na verdade, a parte das cadeiras, eu tava indo para São Paulo, comecei a ver algumas pessoas postando, eu realmente não sabia também, mas chama atenção, né? São instalações que eles fizeram e tinha mais de um ponto, né? Eu vi o ponto que eu fui, que era lá na Alameda Gabriel Monteiro, perto, não sei se era lá no finalzinho. Não foi as mesmas que eu vi na internet, mas sim, instalações assim que chamam a atenção, né? E marcam bem aquele momento da feira. E tinha todo um sistema, tá? Não sei se tu viu. Tinha uma pessoa levando uma escada, daí tu subia, a pessoa tirava a escada, daí tu batia foto. Não era tão simples assim. Tinha todo um sistema para funcionar. E falando em feira, falando em São Paulo, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores que estavam na feira. Roden Portas, Pado Fechaduras e Arquitec Revestimentos. A gente deu um super papo lá na feira. A gente tem um grande carinho por eles e a gente sente que eles têm um carinho pela gente também. Então, são parceiraços aí e viabilizam o nosso podcast. Muito obrigado.
Seguimos aqui com Jéssica Duarte. Jéssica, agora vamos falar um pouco mais da Jéssica na vida pessoal. Pode ser? Pode. Ai, meu Deus. Não, mas é bem boa. A pergunta é assim, o que não pode faltar na casa da Jéssica? Na casa da Jéssica? Isso, olha, a gente quer saber lá, tipo, a Jéssica do dia a dia. A Jéssica do dia a dia, ela precisa de um espaço daí para descansar, né? A Jéssica é bem cheia de atividade, a Jéssica tem uma vida bem corrida, ela gosta de ter também um espaço em casa para descansar. Então, na verdade, tô focando no que tem, tá? Porque se eu for no sonho, eu vou bem adiante. Mas na casa da Jéssica tem que ter uma sala de estar confortável, um espaço para ela sentar, descansar, ficar com os bichinhos de estimação, que eu tenho 2 passarinhos. Ah, que legal. Quais os nomes deles? É o Nico e o Elvis. E... 2 calopsitas. Ah, dos calopsitas. Então, cuidar dos meus meninos lá, ficar com eles, enfim. Eu preciso de um espaço aconchegante, né? E na minha casa, um espaço para descansar também. Não só o quarto, né? Porque quarto a gente dorme, né? Sim. Mas é aquele espaço de chegar em casa, relaxar, comer alguma coisa e ficar por ele. Tá, e agora eu fiquei curioso. E numa casa ideal, assim... Casa dos sonhos? Casa dos sonhos. Na casa dos sonhos, eu teria também um banheiro bem maior, porque apartamento, né? A gente tem um espacinho restrito. Teria um banheiro maior, teria daí uma banheira também, que é aquela coisa que a gente sabe que a gente não usa muito, mas de vez em quando é bom pra relaxar. Sim, quando quiser, ela tá lá te esperando pra usar. Exatamente. É tipo a gente que mora em Floripa e não vai à praia todo dia, a gente tem privilégio, a praia tá lá, é só a gente ir, né? Então é mais ou menos isso. E... tô falando por mim, tá? Não sei se tu vai à praia todo dia. Mas... E também um espaço... Eu queria ter a possibilidade de ter um espaço... Tipo, uma sacada grande. Ou se fosse numa casa, uma varanda grande. Pra eu poder fazer, tipo, pequenos eventos, assim. Receber pessoas, né? Pessoas. Com mais espaço. Porque o meu apartamento realmente não cabe. E... Eu vi num post teu desses dias. Que era tipo, atendimento em português ou em inglês. E o teu inglês, ele foi desde criança? Ou tu estudou para viagens? Ou estudou para profissão mesmo? Meu inglês, ele foi inglês de escola. Começou na escola. Na 6ª série, eu tinha um professor de inglês maravilhoso e me deixou muito animada com a ideia de aprender inglês. Na verdade, foi incentivo de escola mesmo. E ele trouxe pra gente série na sala de aula, gravada em inglês, que é o Friends, que muita gente conhece, né? Eu sou apaixonada, tem gente que não gosta, não me odeiem por isso, eu amo Friends. E eu comecei a assistir em casa pra aprender. Então eu assistia em português, né? Em inglês, desculpa, eu ficava lendo a legenda e tentando aprender. Daí eu comecei a me empolgar. Daí eu comecei a estudar dicionário, eu copiava as palavras do dicionário. Eu aprendi o inglês sozinha. Legal. Então eu copiava o dicionário, lia... Enfim, aquilo ali foi um momento... Só que assim, muito nova também, era bem mais fácil, né? E daí eu nunca fiz curso externo, assim, de inglês, né? Mas eu sempre gostei. Então eu sempre realmente gastei um tempinho aprendendo. Daí, ali em 2008, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos de trabalho durante as férias da faculdade, que muita gente faz, vai para a estação de esqui e tal. Eu fiz o intercâmbio daquele, então eu consegui aplicar esse inglês que eu só tinha na teoria. Foi bem legal também, porque eu atendia pessoas. Então eu falava inglês para trabalhar. Eu era obrigada a falar inglês com americanos. Lá tinha muito brasileiro, então eu era obrigada a falar inglês no trabalho, pelo menos. E daí depois eu fui de novo, em 2014, fiz mais um intercâmbio desse. Eu já era um pouco mais velha, já tinha um pouco mais de experiência também com o idioma, né? Então foi ali que eu realmente desenvolvi, sabe, de verdade, assim, sair da teoria e ir pra prática, porque é bem diferente, né? E aí, quando tu viaja, tu já tá pronta pra... eu uso, eu uso inglês. Eu queria saber francês também, mas esse tá sendo mais difícil de aprender. E das tuas viagens, qual o lugar que mais te pegou, assim, tipo... Eu vou ter sempre um carinho especial por essa cidade que eu fiz intercâmbio. Eu acabei indo 2 vezes para a mesma cidade, que é no Colorado, nos Estados Unidos, uma estação de esqui, se chama Telluride, em português, Telluride. E eu sou muito apaixonada por grandes cidades. Eu acho que essa cidade é bem pequenininha, tá? 2.500 habitantes, mini cidade, só que super elegante, bonita e tal. Só que eu acho que daí o lado arquiteta faz a gente ser apaixonado por grandes cidades também, né? Essa parte urbana, prédios, arquitetura. Então, eu gosto muito de Nova York e de Paris. Eu acho que são cidades que são bem diferentes, mas tem muita coisa em comum, além de arte, né? Cultura, que eu gosto bastante também. E arquitetura, bem impressionante, assim. Se a Jéssica não morasse em Floripa, moraria em... Nova York. Nem preciso respirar. Nova York. Eu amo Nova York. Eu acho uma cidade incrível, tudo acontece.
E para a arquitetura também, né? Olha os grandes escritórios, as grandes construções, tudo lá, tudo novo o tempo inteiro. E, enfim, eu amo Nova York, acho que eu moraria lá. Sabe que Nova York não foi a minha primeira viagem internacional, mas foi uma viagem assim, ó, que eu tenho certeza que tem um Diogo antes de Nova York e um Diogo depois de Nova York. Acho até pelo... Pô, a pergunta, na verdade, a gente tá falando da tua vida, eu tô falando da minha. Não, mas é legal, é isso que é compartilhado. Tô brincando. Então, assim, sabe que quando tu chega na Times Square, que tu vê aquela grandiosidade de telas e tal, aí me veio assim um pensamento, uau, cheguei até aqui, sabe? Assim, porque a gente veio do interior, a gente veio a família do interior e tal. E aí abrimos um pequeno comércio aqui, tá? E quando eu cheguei em Nova York, assim, pô, cheguei até aqui, eu consigo mais, sabe? Voltei com... Foi um impulso até. Um impulso, assim, um empoderamento forte, assim, que eu voltei mais confiante, parece que eu voltei diferente. A mente abriu e quando a mente expande, ela não volta, né? Não volta. Aí depois eu tive outras oportunidades, assim, também. E a minha primeira viagem internacional foi para Nova York, né? Na verdade, eu estava indo para esse intercâmbio e era no Colorado, mas eu fiz uma parada em Nova York. Eu era tinha 20 anos, bem novinha, né? Mas eu não senti assim, eu cheguei até aqui porque eu ainda estava na faculdade e tal, mas eu senti, tipo, nossa, existe isso, sabe aquela sensação? Existe esse mundo. E ali também, para mim, virou aquela chave, como tu falou, expandiu a cabeça e fiquei apaixonada, assim, pelo mundo, sabe? Eu até já consegui fazer uns projetinhos em Nova York lá, menorzinhos. Uau, que legal. Foi bem legal, uma experiência bacana. E aí, eu que sou apaixonado por vitrines e lojas, aí a Quinta Avenida ali, tipo, ficava rodando pra cima e pra baixo, olhando, né? Entrava nas lojas gigantes, né? É uma experiência diferente, né? Sim, muito bom. Tudo a gente traz, né? Acho que tudo soma, assim, na vida da gente, né? As experiências, o lugar que a gente vive, que a gente tem a oportunidade de visitar, de conviver, conversar com alguém de outra cultura, acho que soma bastante. Vai somando, é verdade. Jéssica, a gente teria muito assunto ainda pela frente, só porque a gente gosta de ter episódios assim, de 50 até 50, 60 minutos pra galera que tá no cardio, pode ouvir a gente aí no YouTube, no Spotify, né? E aí, a gente vai se encerrando aqui. E antes eu quero pedir para você um recadinho para os seus colegas, porque um recadinho que você gostaria de dar. Bom, tenho 2 recados. Um para os arquitetos que estão se sentindo meio assim, travados, não estou crescendo, eu vejo meus colegas melhores que eu não estou conseguindo e tal. Tentar se enxergar como empresa, como empresário, sabe? Não ficar se enxergando como arquiteto técnico. Acho que isso faz toda a diferença no crescimento profissional, assim, tu mudar a tua mentalidade, virar a chave de não ser só arquiteto, mas ser empresário. Acho que essa é uma dica boa. E a outra ideia para as arquitetas daqui da Grande Florianópolis, para elas mandarem mensagem no meu DM, para entrarem lá na confraria. Na confraria das Arcs. Então vamos para os arrobas? Vamos. Tá. Quem quer encontrar a Jéssica no arroba? Arquiteta Duarte. Arquiteta Duarte. Isso aí. Ou tem o arroba da confraria também. Tem o arroba da confraria, que é arroba Confraria das Arcs. Confraria das Arcs. E eu peço humildemente para quem puder seguir, primeiro, se inscrever no canal, né, da Milão Acabamentos. Se inscrever nesse canal aqui. Da Milão Acabamentos, por gentileza. E seguir a gente nas redes, que é arroba Milão Acabamentos. Tanto no Instagram, no Pinterest. E também o arroba do Milão Conecta, que é o podcast. Né? Então, eu sempre me atrapalho, mas no final dá tudo certo. Porque tem muito arroba, né? E eu sou o Diogo Besfontana, então arroba Diogo Besfontana, quem queira ver também meu Instagram lá, ele é aberto e a gente está lá para compartilhar conteúdo também. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou e até o próximo episódio. Valeu? Muito obrigado. Obrigada. Valeu.